E naquela época que eu tinha falado antes, como é que o senhor se via em Jacareí nos anos da ditadura? O senhor que saiu candidato pela Arena, o senhor sentia alguma coisa assim ou não tinha? Olha, Romero, nessa época, essa coisa, por exemplo, da situação política daquela ocasião, né, anterior à ditadura, né, e mesmo na fase de ditadura, era uma situação que a gente vivia a muita distância. Não era uma coisa muito próxima da gente, né? Então, as participações eram mais a nível de pequenos grupos, né? Mas era uma coisa que a gente não assistia muito de perto, até porque naquela época não havia, por exemplo, o nível de informação que existe hoje, entendeu? Então era uma coisa assim muito distante da gente. E a gente sabia de notícias que não eram muitas, né? E a gente acompanhava. Mas aqui em Jacareí, por exemplo, eram pouquíssimas pessoas que tiveram algum tipo de envolvimento com qualquer movimento, né? Então, naquela época, para nós aqui do interior, a gente distante, por exemplo, das universidades, né? Porque essa questão, na época, ela se desenvolveu muito nesse meio universitário, entende? Sindicatos. Então, como a gente não tinha esse tipo de participação, então a gente ficava um pouco distante, entende? De todos os acontecimentos. Depois a gente foi ganhando consciência com o passar do tempo, né? E foi se posicionando. Fala um pouquinho então sobre os seus pares nesse primeiro mandato como vereador. O que o senhor se recorda das pessoas que compunham a Câmara naquela época? Fala um pouquinho sobre esses políticos, né, que é diferente de hoje. Romero, veja bem, à medida que quando eu me elegi o mandato não era remunerado, então uma grande parte lá dos vereadores, daqueles que se candidatavam, eles tinham uma certa dose de idealismo, né? Então a visão deles, as intenções, entende? Eram bem diferentes. Então a gente tinha uma composição de vereadores que era uma composição bem equilibrada, entendeu? E eu me lembro que naquela época as posições que os vereadores assumiam eram assim de maneira mais transparente. Então naquela época nós tínhamos uma composição de vereadores que tinham um determinado comportamento, onde havia uma certa transparência, posições assim mais contundentes, claras, né? Não havia muito esse jogo, entende, que existe hoje, né, de troca de determinados interesses. E antigamente os políticos, principalmente no caso os vereadores, eles eram bastante definidos. O que eu queria dizer é o seguinte: uma das qualidades que eu acho que é fundamental ao político é a coerência. Coerência. Entendeu? Então, eu convivi com muitos companheiros, colegas, que eu discordava radicalmente das posições que eles assumiam. Mas à medida que eles demonstravam uma determinada coerência, uma determinada convicção dentro daquilo que eles faziam, sempre da minha parte, eles mereceram um grande respeito. Eu vou até dar um exemplo aqui que é conhecido aqui em Jacareí, o Guazelli. O Guazelli sempre foi malufista. O Guazelli, aqui em Jacareí principalmente, eu acho que foi um dos malufistas mais ferrenhos que tinha aqui em Jacareí. Morreu recentemente. E ele não escondia isso de ninguém. Então, ele era muito coerente, apesar de críticas que ele recebia, tudo. Ele era muito coerente, convicto. Então, eu sempre respeitei muito o Guazelli, apesar de discordar totalmente das posições dele, porque eu sou avesso, por exemplo, ao malufismo. Né? Mas é uma pessoa que sempre mereceu o meu respeito. Era uma pessoa regular, o senhor fala. Exato. Nunca foi para o outro lado. Você sabia, né? Sabia. Naquela época você sabia a posição exata, entende? De uma parte, no meu caso, de vereadores. O senhor falou em convicções. Quais eram as suas convicções naquela época como vereador? Que posso dizer que até hoje perduram? Romero, eu quando me elegi, como eu nunca tive essa pretensão,
Então, eu não tinha assim, um conhecimento exato do que fosse o exercício da vereança. Bom, me elegi. E até a minha eleição me surpreendeu, porque eu não acreditava que eu me elegesse, né? Bom, aí eu assumi. Antes de assumir, eu tentei, entende, analisar ou me informar, né, a respeito da função. Mas aí quando eu assumi, eu não tinha assim muito conhecimento e não tinha assim uma clareza de pensamento, né? Que linha que eu vou adotar, que tipo de trabalho eu vou desenvolver, né? Não tinha. Então, com o passar do tempo, é uma coisa interessante. Você, quando você se inicia, principalmente naquela época que era diferente, você vinha imbuído das melhores das intenções, né? Você tinha uma certa pureza, né? Você fazia uma distinção clara do certo e do errado, né? E de repente os vereadores começaram a assumir cada um as posições que eles entendiam que deviam assumir. Aí, com o passar do tempo, isso é interessante, Romero, de repente você continua marchando com o pé direito e às vezes uma maioria marcha com o pé esquerdo. E para todos os efeitos, você começa a ser a pessoa que está com o passo errado. E muitas vezes você fica em dúvida, fala, puxa vida, todo mundo aqui andando com o pé esquerdo, eu sou o único, um dos poucos que caminha com o pé direito, será que eu estou certo? O senhor chegou a ficar em dúvida? A gente fica, entendeu? Mas aí, entende, você vai amadurecendo, você vai adquirindo experiência, né? Você vai tendo uma visão mais ampla, né? Aí você vai se posicionando. O senhor acha que entrou muito inexperiente para exercer um cargo público como vereador? Como assim? Não entendi. Que o senhor foi eleito, o senhor não esperava essa eleição sua, né? O senhor falou que entrou lá cheio das melhores intenções. Foi, sim. O senhor estava bem inexperiente nessa época? Totalmente. Eu não tinha uma determinada noção do que fosse o exercício da função. Isso com o tempo, entende, que eu vim a tomar conhecimento. E daí, então, em 75, o senhor é eleito pela primeira vez presidente da Câmara? Foi. Como é que foi essa... o que o senhor lembra desse período? O que você pode contar? Olha, Romero, eu sou uma pessoa, entende, que eu sou uma pessoa que procuro usar muito da sensatez, da ponderação, do equilíbrio, entende? E eu sempre tive esse tipo de comportamento que faz parte da minha personalidade. E na Câmara eu era visto dessa forma, como uma pessoa sensata, ponderada, equilibrada, entende? Isso me ajudou muito, né, no convencimento dos demais companheiros, né? E eu sempre fui tido assim como uma pessoa, entende, que demoro para tomar decisões. Em parte é verdade, né? Porque eu procuro refletir bastante, né, para não errar. Evidentemente, toda hora eu cometo erros, mas você tendo esse tipo de comportamento, você erra menos. E também essa demora para decidir, também o senhor é capaz de entender o que as outras pessoas estão pensando. Exatamente, eu amadureço, entende, uma situação, eu reflito, entendeu? Então eu mereci, da parte dos colegas, inclusive da oposição, esse entendimento. E a minha reeleição se deu por esse motivo também, porque eu fui, na segunda legislatura, eu me elegi com votos da situação e da oposição. O senhor decidiu se candidatar de novo a vereador em 76? 78. 78 ou 76? Não, porque eu me elegi em 72. Como houve a prorrogação, o mandato se encerrou em 78. Ah, sim. Entendeu? Aí sua mãe já estava mais acostumada com a ideia? A minha mãe, ela argumentou de tudo quanto foi forma, tentando me convencer que eu não deveria, né, participar. A minha irmã também, a família. Mas eu acabei, entendendo que eu devia participar pelos argumentos que usaram comigo. O Beni, olha, você tem a obrigação de participar, entendeu? Ele era o prefeito naquela época lá? Não, ele foi candidato a prefeito, mas não se elegeu. Quem se elegeu foi o Toninho Nunes.
Mas o BSL foi eleito na eleição seguinte, né? Aí sim. Ele foi eleito exatamente, exatamente. E nessa época, eu imagino o senhor presidente da Câmara, aí no ano, passa algum tempo, o seu primo é eleito prefeito, o senhor é eleito vereador também. Como é que foi essa convivência de vocês ali? Ele na prefeitura, o senhor na Câmara? Olha, eu fui inclusive presidente da Câmara. Com ele prefeito. Com ele prefeito. Agora, eu tenho o maior respeito pelo BSL, porque eu acho ele uma pessoa extremamente íntegra, uma pessoa séria, uma pessoa muito capacitada, entende? Então eu tenho o maior respeito por ele, mas politicamente eu tinha algumas divergências com ele. Que também é normal, né? É lógico. E eu, na época, vivi uma situação, pelo fato de eu ter esse grau de parentesco com ele, então havia um entendimento, né, por parte de colegas vereadores, da própria administração, que eu devia sempre acompanhá-los. E eu entendia que não, eu tinha meu ponto de vista e me posicionava de acordo com a minha consciência, com o meu pensamento. E isso começou a gerar algumas discordâncias e algumas indisposições. Até que a coisa chegou num grau, né, que eu me posicionei da seguinte forma: a partir de hoje, eu não apoio mais a administração, porque eu discordava de muita coisa. E foi assim. E você veja, Melo, em 96 eu fui candidato novamente, né? E ele também, o BSL. Então, eu fui candidato concorrendo com ele. Mas eu, mesmo sendo candidato concorrendo com ele, eu procurei, por exemplo, ter uma atuação durante a campanha, uma linha, né, de máximo respeito. Eu nunca, durante a campanha, fiz qualquer crítica pessoal a ele. Sempre elogiei, inclusive, determinados comportamentos que ele tinha, entendeu? Eu sempre agi dessa forma. E nessa época que o senhor exerceu a presidência da Câmara, 81, 82, que o senhor falou que rompeu, né, com o governo, entre aspas, como é que era a situação na família de vocês? Influía alguma coisa ou não tinha? Olha, eu acho que a família toda soube separar as coisas. Entende? Tanto é que você veja, apesar desse meu posicionamento, eu nunca tive assim qualquer tipo de indisposição com a família. Sempre mereci da parte deles, entende? O maior respeito e vice-versa, né? Então, graças a Deus, entende? Que houve esse tipo de comportamento de todos. E aí, no fim do seu segundo mandato como presidente da Câmara, em 82, o senhor resolve se candidatar a prefeito de Jacareí. Foi. Pelo PMDB. Aí já tinha os partidos, né? Sim. O senhor se filia ao PMDB e é candidato. Como é que foi essa experiência como candidato a prefeito? Olha, antes disso, eu fui um dos organizadores do PP, do Partido Popular, aqui em Jacareí. Boa lembrança. Entendeu? O PP na época era Tancredo Neves, o Herbert Leve, o Paulo Egídio Martins. Enfim, era um partido assim bastante qualificado. Isso, e antes também, deixar registrado aqui que o senhor até hoje foi o único vereador que exerceu por 2 mandatos a presidência de 2 anos. Nenhum outro vereador teve essa... Sim. Aí eu organizei o PP aqui em Jacareí e logo depois aconteceu a incorporação do PP pelo PMDB. Então eu acabei sendo convidado e saí como candidato pelo PMDB, que na época eram 3 sublegendas. Então saíram o Telmo, o Toninho Nunes e eu pelo PMDB, cada um por uma sublegenda. Pelo PDS foi o Adilson Arice, Capitão Pinheiro, foram 9 candidatos. Foi. Entendeu? E como é que foi essa experiência de fazer a campanha? Como é que foi isso aí? Aí o Luiz, de repente, veio, me chamou e me tirou da fila. E falou: Luiz, não se filia. Eu falei: por quê? Porque nós fizemos uma reunião agora e existem dúvidas quanto a se o PSDB terá condições de participação da próxima eleição com relação à legislação.